Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa aula número 6. O título da aula de hoje é Poti de Todos Nós. O título eu emprestei do catálogo, da exposição que ocorreu no Museu Oscar Niemeyer. Tem algumas imagens do catálogo que veremos durante a aula. Anote então o tema da aula de hoje e a data. E também se organize com os materiais. Você vai precisar de algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha, o que você tiver aí mais fácil, certo? Eu vou te dar uns segundos aqui para você conseguir se organizar aí. Muito bem, então na aula de hoje nós continuaremos falando sobre o Poti Lazarotto, Nós já iniciamos na aula anterior, falamos um pouquinho acerca dos trabalhos dele que estão espalhados por Curitiba, E quando a gente tiver essa oportunidade nós veremos esses trabalhos na rua, Esperamos que dentro de um futuro próximo. Então começando aqui, falar um pouquinho sobre a temática do Poti. Então, as histórias do Poti, ele era um exímio contador de história por meio do desenho. As histórias se referem a diversas narrativas em diferentes situações. Ele fala algumas coisas, algumas histórias que ele nos conta diz respeito à sua vida, A primeira imagem, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, o título é O Guarda-Freios, é de 1960. Como foi dito na aula anterior, o pai do Poti trabalhava na ferroviária, então ele acompanhava, ele via no seu dia a dia a rotina desses trabalhadores. Então, por isso, muitas representações têm a ver com esse tema da ferrovia. Do lado, só para exemplificar essa diversidade de histórias diferentes que ele conta, nós temos uma ilustração para um livro, certo? O livro é o Canudos, do Euclides da Cunha. A ilustração também foi feita lá na década de 60, e como a gente já mencionou na aula anterior, o Poti era ilustrador de livros, Foi convidado por grandes autores e fez ilustração para grandes livros da nossa literatura. As histórias dele também estão presentes nos painéis, como já foi dito. Muitas dessas narrativas trazem um pouco da história e do cotidiano das pessoas de Curitiba. Lembra que eu falei também que o Poti às vezes trazia representação da sua família, No caso ali à esquerda nós temos um desenho da avó dele. E como eu mencionei na aula anterior, na representação do painel Largo da Ordem, nós vemos uma figura muito semelhante, O nome da avó dele era Maria Roth, e ele tinha esses desenhos a respeito da sua família também. Então essas coisas acabavam às vezes se misturando, A narrativa sobre a história da cidade, também coisas pessoais do Poti e aí por diante. Falando um pouquinho do estilo do Poti, ele tem um traço que é bem característico, que o coloca, que o situa dentro de um movimento chamado expressionismo. O movimento expressionismo é um movimento modernista, que começa na Europa, mais especificamente na Alemanha, e vocês inclusive já devem ter visto aquela pintura ali. Nós temos a reprodução da pintura O Grito, do Edvard Munch, um pintor norueguês. E qual que era a ideia do movimento? O expressionismo é um movimento artístico, então, que procura retratar não a realidade objetiva, mas as emoções e respostas subjetivas que objetos e acontecimentos suscitam no artista. Então, os artistas que trabalhavam dentro desse movimento, eles estavam muito mais preocupados do que trazer uma imagem realista, trazer uma imagem que transmitisse os sentimentos que eles estavam tendo naquele momento. Por isso que o nome é expressionismo, porque você está expressando essas sensações, esses sentimentos. Aqui, na imagem da esquerda, nós temos inclusive uma artista que inspirava o trabalho do Poti. E a gente vai ver um pouco dessa semelhança do traço, O nome da artista é Kate Kovitz. Aquela obra ali chama-se Não, Miséria. Então ela retrata temas muito dramáticos ligados também à morte, à fome, à pobreza, certo?
O Poti vai também ter um traço assim que é próprio dele, mas muito próximo aqui dessas referências. Outro artista que ele se apoia e usa como inspiração é o Otto Dix. A Dalice Araújo, que foi professora e teórica de arte aqui em Curitiba, ela vai falar que o Poti sempre foi expressionista. Ao longo de toda a vida dele, as obras dele carregam esse estilo. Embora, né, depois a gente vai ver melhor, a temática dele vai mudando de acordo com a ocasião e com aquilo que ele vai fazendo, mas o estilo dele é sempre expressionista. Pensando nisso, a gente vai para a nossa primeira atividade aqui, consiste no seguinte: você vai tentar fazer um desenho sem tirar o lápis do papel. Então a ideia é que você pense numa cena, pode ser com base nessa ideia do expressionismo, né, expressar uma sensação, uma emoção. A única coisa que eu vou pedir é que você tente resolver esse desenho o mais rápido possível. Observem aquela imagem do desenho ali do Poti. Percebem que a linha é contínua? A linha também é frenética, ela é uma linha rápida. Porque o que acontece? Quando ele pensava na imagem que ele queria no desenho, ele resolvia ela muito rápido, certo? Então a gente só vai exercitar aqui. Pense num tema qualquer, numa ideia qualquer, e tente fazer essa composição sem tirar o lápis de cima do papel. E tente fazer ele o mais rápido possível e de uma vez só. Eu vou te deixar aqui alguns minutos para você exercitando isso. Se não tem certo e errado, se não deu certo de primeira, você pode usar uma outra folha, e assim você vai tentando, e sempre tentando explorar o máximo possível do enquadramento da sua folha. Vamos lá então.
Como eu disse, se não deu certo de primeira, a ideia é que você tente fazer isso mais vezes possível. Sempre, né, sem essa obrigatoriedade de fazer ele de acordo com a atividade. Você pode fazer em qualquer momento, com qualquer papel que você tiver à mão, sempre tentando exercitar essa velocidade, essa linha expressiva. Bom, como eu disse também, embora o Potier se manteve no estilo, na escola expressionista, ele teve fases distintas no trabalho dele. O interessante é que essas fases nem sempre elas aconteciam sucessivamente, às vezes elas aconteciam ao mesmo tempo, né? Não acontecia uma e depois outra e depois outra. Às vezes, no mesmo momento, ele estava produzindo coisas de uma fase e de outra, certo? Então, o Potier recebeu influências que possibilitam classificar suas obras em pelo menos 5 fases distintas. É o que a gente vai ver agora. Então, a primeira dessas fases ficou conhecida como o realismo social. É interessante porque o caráter social das obras é fruto de uma linguagem realista expressionista. O que quer dizer isso? Outro movimento modernista que aconteceu também na Europa é o realismo, mas o Potier criou uma linguagem própria. Então ele misturava essas duas escolas. E o realismo dele não estava tão próximo assim à ideia de um socialismo, né? Não tinha como motivo a denúncia, né, como era mais peculiar do movimento realismo. As obras dele se tratavam mais de empatia, ou seja, ele era uma pessoa que se colocava no lugar dos trabalhadores porque ele acompanhava o dia a dia dessas pessoas. Então, ele sempre representava os trabalhadores, os ferroviários, né, classe proletária, por ter uma proximidade e por estar sempre vendo e participando do cotidiano dessas pessoas. Então, ele retrata pessoas comuns, trabalhadores, operários ou ferroviários em seu cotidiano. Outra fase aqui do Potier é o Potier nativista. O que isso quer dizer? Depois da segunda ida dele para a Europa, né, ele retorna ao Brasil na década de 50 e ele se volta a temas nacionais. Então, por exemplo, os indígenas, o folclore e os sertanejos, todas essas características das pessoas do Brasil começam a surgir no trabalho dele. Então ele volta-se para a brasilidade, os aspectos da terra e suas raízes folclóricas. Isso acontece por diversos motivos. Então, primeiramente, ele vai percorrendo os estados, como eu havia também mencionado na aula anterior, ministrando cursos. Então ele viaja por diversos estados do Brasil. Isso faz com que ele se aproxime de cada cultura e ele passa, né, a trazer no seu trabalho esses aspectos. Outro motivo é o fato de estar ilustrando para livros da literatura nacional. O livro Canudos, por exemplo, Grande Sertão Veredas. Então esses personagens começam a surgir no trabalho dele com força. E um outro motivo, que esse que a gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente, um pouco melhor, é a expedição que ele faz no Xingu. Ele viaja até o Parque Indígena do Xingu e lá ele acompanha o dia a dia dos indígenas. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a um pouco. Outra fase dele é a fase religiosa. Esse aqui é um bom exemplo de uma fase que sempre acompanhou o Potier, independente, né, de outra fase. Inclusive, o santo que ele mais gostava de representar era o São Francisco, né? Tem várias e várias formas diferentes, desenhos, pinturas de São Francisco de Assis, às vezes com os animais, às vezes só ele como está ali na imagem, né? Então, a fase religiosa acompanha ele durante todo o percurso também da sua vida. Uma outra fase do Potier é a fase fantástica. Aqui os temas são relacionados à guerra. Como a gente pode ver ali na primeira imagem, né, tem aquela criatura com uma espécie de um tanque, enfim, bem alegórica, bem caricato também. Não é realista, né, mas é para passar essa ideia. Então ele coloca ali então, essas figuras vão tratar sobre a morte, a miséria, né, o medo. São figuras fantásticas compostas por chifres, cruzes, esqueletos e assim por diante. Considerada a última fase do Potier é quando ele se entrega à cor. Tem uma diversidade também de desenhos dele que começa a ser empregada a cor, porque os desenhos do Potier eram prioritariamente preto e branco, né? E em um dado momento ele começa a trabalhar sobre a cor. Inclusive, isso acontece principalmente na década de 80 e 90,
e é quando ele faz esses painéis que estão na Travessa Nestor de Castro, né? Esse com a narrativa de Curitiba, e como a gente pode ver, ele é bem colorido, né? Outros trabalhos dele também traziam a cor como referência, tá? Então essas são as 5 fases do Poti. A segunda fase que eu citei, que é o Poti nativista, se deu quando ele viaja ao Xingu. Isso acontece em 1967. Falando um pouquinho mais sobre o Parque Indígena do Xingu. Ele se chamava anteriormente Parque Nacional do Xingu, né? É um projeto que foi idealizado pelos irmãos Vilas Boas, teve o apoio do Darcy Ribeiro, né? E foi apresentado em 1952 ao presidente atual. O fato é, esse projeto ficou 9 anos sendo desenvolvido para só em 1961 ele sair do papel e se tornar um projeto de referência no mundo. Por quê? Foi o primeiro projeto em que você tem uma grande demarcação de uma reserva de etnias, né? E ele é considerado ainda o maior. Como a gente pode ver no mapa ali, nós temos um quadro, né, que tem a parte azul, enfim, nós temos o mapa do Brasil e aquele ponto vermelho, que embaixo está destacado. Só para se ter uma ideia, a reserva como um todo ela é do tamanho do estado do Alagoas, né, que é um estado que fica no Nordeste. Mas a reserva em si fica no centro-oeste, quase no norte, porque fica no estado do Mato Grosso, na divisa com o estado do Pará. Ao todo, ali vivem 16 povos indígenas, né, com seus dialetos de 4 línguas principais. Inclusive tem língua ali isolada, né, língua que ninguém fala a não ser aquele povo indígena. Aproveito aqui ainda para trazer mais alguns detalhes de algumas coisas que vem mudando. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás era comum nos referirmos a essas pessoas como índios, né? Isso vem caindo em desuso por conta de a palavra índio estar carregada de estereótipo. O que é estereótipo? É um padrão. Porque quando a gente fala índio, a gente pensa que é só uma figura que tem no Brasil todo. Na verdade, a cultura indígena é muito diversa. Existem diferentes povos indígenas. Então a gente não pode mais se referir ao índio como uma coisa só. Só na reserva são 16 povos diferentes, ou seja, 16 etnias diferentes. Outro detalhe aqui importante em relação a esses conceitos é o uso do termo tribo. Também está caindo em desuso. A gente fala povos indígenas, nação indígena, né? São mais comuns recentemente também por conta de a palavra tribo remete a uma coisa muito primitiva, subdesenvolvida. E não é bem isso que a gente vê na prática das culturas desses povos. Nós vamos ver um vídeo aqui, eu gostaria que você prestasse bastante atenção num pouquinho do cotidiano dessas pessoas. Vamos assistir e depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Patata legal ali dela, maleta legal pro gato lá. Gato pode ir lá.
Então, pelo vídeo dá para ter uma ideia do que acontece ali, né, em uma comunidade que vive nessa reserva, no Parque Indígena do Xingu. Vocês perceberam como eles fazem a manifestação, com as flautas, as danças e assim por diante. Por que eu trouxe esse vídeo? Para a gente ter uma ideia melhor do que o Poti viu quando esteve no Xingu, certo? Então, já dessa tradição no trabalho do Poti de representar o cotidiano, coisa que ele fez aqui, né, nos trabalhos em Curitiba, ele põe em prática lá também. Então, muitos dos desenhos, das pinturas dele, que ele faz estando lá na reserva, vão representar esse cotidiano, quais eram os costumes, como os indígenas, melhor dizendo, se comportavam ali. Então, nós vemos nessas duas imagens aqui, essas práticas, né? Na primeira imagem ali, que é aquela aquarela, nós vemos os índios tocando essa flauta aruá, e na segunda imagem o indígena amarrando as cordas na perna para algum rito, alguma coisa assim. Aqui, por exemplo, esse é um rito bem importante ali da região. Chama-se Quarupi, e é um rito em que os indígenas fazem uma espécie de passagem de morte, né? Então eles vão se despedir dos seus mortos e para libertarem suas almas para o mundo espiritual. Então por isso que eles fazem essa cerimônia, que lembra muito uma luta e assim por diante. Só para que vocês saibam, mais de um povo, né, não é específico de uma etnia ali, são várias etnias que praticam o Quarupi. Aqui temos a representação do Poti sobre esse evento. Então aqui uma descrição do Quarupi, né, na prática ali. Então, o Quarupi é uma madeira que dá nome a um ritual indígena. Simboliza a despedida dos mortos e encerramento do período de luto. Celebra a memória dos mortos e libera a alma para o mundo espiritual. Observem ainda ali nos troncos que nós temos os grafismos indígenas. Isso vai ser importante também no trabalho que o Poti desenvolve a partir desse contato com esses povos. Isso também vai influenciar as narrativas do Poti. Observem essa imagem, nós temos ali um peixe gigante e um menino. Certamente aqui não se trata de uma imagem que ele viu ali, mas de repente pode ser a partir de algum mito indígena, né? Bem interessante essa imagem. Então o Poti tinha isso como característica, de contar uma história com poucos elementos, né? Uma única imagem abre margem para você pensar em toda uma história. Outra coisa que impactou bastante o trabalho do Poti é o grafismo indígena. Então, o que é o grafismo indígena? O grafismo indígena é uma forma de expressão estética do indígena. A gente não pode falar da arte indígena, a gente até usa esse termo, mas a gente não pode pensar que o indígena produz a sua arte como nós pensamos a arte. São coisas totalmente diferentes.
Aqui nessa aula, por exemplo, nós já estamos falando de uma tradição que vem da Europa, né? Expressionismo, realismo. O indígena está a parte de todas essas coisas. Essas expressões estéticas do indígena estão muito mais ligadas ao seu cotidiano, né? E nem sempre é utilitário, tá, gente? É como a gente vê aqui, a questão da pintura do corpo, a cestaria. Aqui a cestaria sim é utilitária, né? Mas outros adereços, outros objetos não têm essa função utilitária, ou seja, não serve exatamente para uma coisa específica, mas tem ali o seu grafismo. Então, isso mostra que essa preocupação estética vai além de qualquer etnia, de qualquer cultura, está presente, é inerente ao ser humano, né? Aqui mais uma representação para mostrar isso, como o desenho do Poti se apropria do grafismo indígena e começa a influenciar o traço do Poti. Aqui ainda ele fez dentro, né, nessa visita à reserva, mas a gente já começa a ver essa geometrização, esse traço um pouco mais limpo, mais fluido. Aqui mais 2 desenhos do Poti, só para ilustrar essa ideia, né, de como ele se apropria e incorpora o grafismo indígena nos seus trabalhos. Ali é a representação de um banquinho, que é todo decorado assim mesmo, tá, gente? E ali do lado um desenho daí que tem essas áreas de preto e branco e também esses geométricos. Bom, falamos bastante, né? Agora chegou a hora de fazer mais uma prática. Eu vou passar vocês para a professora Déia. Ela vai mostrar o processo de como a gente pode se apropriar do grafismo indígena para fazer os nossos trabalhos. Então, eu vou pedir que você esteja atento e tente acompanhá-la e fazer essa atividade. Vamos lá, então. Oi, criançada bonita, tudo bem? Hoje a nossa atividade vai ser sobre grafismo indígena. Já que não dá pra gente fazer no próprio corpo, transferir essa experiência pro papel, tá? E pra gente fazer isso, nós vamos precisar Se não tiverem uma folha branca, utilizem a folha que vocês tiverem, certo? Nossa primeira experiência vai ser com uma faixa, só para a gente treinar as linhas. E para fazer essas faixas, nós vamos usar essa folha de papel aqui. Então, nós vamos pegar uma folha e vamos dobrá-la ao meio. Pontinha com pontinha. E vamos passar a mão. Lembra bem, marcando, tá? E vamos dobrar de novo. 2 vezes, ó. Marca bem. E daí a gente pode virar ao contrário para dobrar de novo e marcar bem esse pedaço aqui pra gente poder destacar. Se você não quiser fazer assim, você pode utilizar a tesoura, tá? Você pode pegar a tesoura para separar aqui na linha que você marcou. Mas se não, você pode simplesmente separar aqui. Faz um piquezinho aqui. E daí você puxa. Viu como vai rapidinho, ó? E agora a outra parte também faz a mesma coisa. Mas se você não quiser, é só usar a sua tesoura, certo? Agora que nós temos essas partes aqui, nós vamos dobrar. E como a gente vai dobrar? Ao meio, pontinha com pontinha, marca, dobra de novo ao meio, pontinha com pontinha, e pronto, você tem um papel marcado dividido igualmente em 4 espaços iguais. E é aqui que você vai fazer o seu trabalho de grafismo. Lembra que os indígenas, eles se inspiram em elementos da natureza para produzir os seus desenhos. Então, eles usam basicamente a geometrização, que são figuras geométricas, a repetição das formas, das cores, os padrões
folhas de árvore, o casco da tartaruga, escama de peixe, o movimento da cobra. Se vocês riscarem exatamente aqui em cima, onde vocês fizeram a sua marca, vocês já têm o começo de um aqui. Agora, nós vamos fazer uma outra que é muito interessante. Essa folha já está dobrada em 4. Eu vou dobrar mais uma vez aqui, ó. Viram? Dobrei assim. Agora, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E agora eu dobro de volta ao meio. E agora eu tenho, ó, toda essa parte aqui. Eu tenho 16 partes. Fazer o desenho da nossa mão, certo? Utilizando inclusive o meu braço. Vamos usar aquelas linhas que nós trabalhamos agora. Agora é com você. Vamos lá? Porque você é o artista. Oi, tudo bem? Eu sou o Samuel e hoje eu tô para mostrar o grafismo. A gente vai desenhar nossas mãos, tá bom?
Então, acompanharam a professora Déia ali na explicação? Se não deu tempo para você fazer, não tem problema. Agora eu vou te dar um tempinho para você tentar fazer, terminar, finalizar aquilo que você já começou, certo? Vamos lá então. Muito bem, gente, então por hoje é isso. Nós vimos aqui então
um pouco mais sobre a obra do Poti, né? Vimos o estilo dele, isso dentro de uma ideia de história da arte, vimos as fases diferentes com que o trabalho dele é desenvolvido e também podemos pelo menos ter uma sensação que ele teve ao visitar a reserva, né, do Parque Indígena do Xingu e como isso influencia o trabalho dele até posteriormente para as ilustrações e outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é isso e até logo!